Imagine uma geração que está cansada do superficial. Uma geração que busca algo profundo, algo real. Algo que mude sua essência. Esse é o Recap. Não somos apenas jovens reunidos. Somos um movimento que pulsa com uma missão maior. Somos parte de algo que vai muito além do que se vê. Uma comunidade centrada em Cristo, que vive e respira a transformação que só Ele pode trazer. Nossas vidas foram impactadas por uma verdade tão poderosa que não podemos guardá-las apenas para nós. Nós não somos perfeitos, mas fomos alcançados pela graça, salvos por aquele que deu a vida por nós. E agora vivemos para mostrar ao mundo quem Ele realmente é. Queremos que todos experimentem essa mudança radical. Esse movimento não é sobre nós. É sobre apresentar Jesus àqueles que não conhecem verdadeiramente. Sobre abrir os olhos, os corações e mostrar o amor que transforma. Estamos prontos para compartilhar essa mensagem. A contagem regressiva começou. Você está pronto para fazer parte disso? Recap. Um movimento que muda corações, transforma vidas e aponta para o caminho eterno. Boa noite, Recap! Faz muito barulho pra Jesus aí! Eu quero ver todo mundo saindo do chão! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Pá, pá. As palmas! Tchá, tchá, tchá. As palmas!
santo. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Por que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? Só quero ter você, só quero ter você, só quero ter você. Só
teus olhos e declare: esse é o meu som. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Declare que Ele é santo. Cantamos santo. Diga, santo. Ele é santo, é o Senhor. Tu és santo, e santo é o Senhor. Em uma só voz, tu és santo, santo. Fecha teus olhos, tenho fogo. Que era lindo assim, que era lindo. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo.
nos dá. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Diga qual a beleza. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Será que você pode cantar isso? Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Sim, Jesus. A beleza do Pai. Maravilhoso. Admirável, tão sublime, glorioso, a sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Como espero, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero, como espero o dia em que a alegria enfim será
completa como espero. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Com seus olhos fechados, ouça essa oração e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Meu amado, Espírito Santo, nós estamos como igreja reunidos como para agradecer o seu espero nome, o nome que está sobre todos os nomes. em que a alegria Esse é o nome será de Jesus Cristo. Nós reconhecemos a sua soberania. Nós, diante da sua presença, somos reverentes porque sabemos quem é o Senhor. E nós estamos aqui porque nós entendemos que é o melhor lugar para se estar. Não porque não temos outra série para assistir, não porque não temos outra praia para ir, não porque a gente estava sem fazer nada e estamos aqui, não, Pai. Nós escolhemos estar aqui para buscar ao Senhor e buscar a Tua face. Nós escolhemos, Pai, de forma racional prestarmos esse culto, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo diante da Sua presença. Talvez o nosso corpo, talvez a nossa vida, talvez quem nós somos não seja muito, mas quem nós somos nós te entregamos. Talvez o nosso eu está machucado, está ferido, está abatido, depressivo, ansioso, mas nós entregamos diante do Senhor, porque não está escrito para nós só entregarmos o nosso lado bom, porque na verdade não existe lado bom em nós a não ser Cristo. Nós entregamos, Pai, até as nossas feridas diante do Senhor, em forma de culto, e um culto racional, porque entendemos aqui que não estamos em algo divertido apenas, não estamos em um rolê legal, mas nós estamos na presença daquele que é dono do universo, daquele que é dono do ouro, da prata, daquele que pode tudo em todo tempo, daquele que é onipresente, onisciente. Ele tem os poderes e todos os poderes em todos os lugares, aquele que está aqui e está em diversos outros cultos, lugares, porque o Senhor é onipresente, o Senhor não falta em lugar algum, o Senhor preenche o universo, o Senhor preenche a nossa vida, o Senhor preenche todo espaço. Esse é o Senhor. Nós colocamos tudo que nós somos diante de Ti, Pai. E se existe alguma ferida em nosso meio, eu declaro agora pelo poder do nome de Cristo, pelo poder da palavra do Senhor, ser curado agora em nome de Cristo Jesus. Não importa a ferida que estava no seu interior, nesse corpo do pecado, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, seja curado agora. Sinta agora como se Deus estivesse cicatrizando essa ferida. Com o sangue dele, ele está cicatrizando, curando o seu interior, curando a sua ferida. Você não sairá mais desse lugar como você entrou, porque na presença de Jesus a cura, a transformação, na presença de Jesus há refrigério, na presença de Jesus há recomeço. Sinta agora a cura, sinta agora o revestimento no seu corpo. Essa é a presença de Jesus, e esse é o Espírito de vida sobre nós. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e te adoramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus?
Se você puder tomar o seu assento. Tome o seu assento o quanto antes você conseguir. Se você puder se manter em espírito, que nós vamos para um momento agora extremamente espiritual. É um momento novo para o recap. É um momento de novidade para nós. Fazermos isso de sexta-feira. Na nossa comunidade, toda primeira quinta-feira, todo primeiro domingo nós já fazemos, nós já praticamos. E nós vamos, mais uma vez, pela segunda vez no recap, praticarmos juntos a ceia do Senhor. Ah não, você nem celebrou a Cristo. Ah, agora ficou forçado, vamos refazer para você poder vir junto. Agora juntos nós vamos celebrar e participar da ceia do Senhor. Como nós estamos crescendo. Você já reparou o tanto de pessoas novas que estão no nosso meio? Olha para o seu lado aí, tem alguém novo? Se não tem, é um grande indício que você tem que sentar em lugares diferentes, fazer novas conexões, viu, santo? Fica a dica para você. Todo mundo se assentou? Todo mundo já está no lugarzinho bonitinho? Quem é batizado, levanta a mão aí. Fica com a mão levantada. Todo mundo que é batizado nas águas. Ok, agora pode baixar. Você que não é batizado, para mim poder olhar melhor para você. Levanta a mão assim para mim conhecer você. Ok. Esse momento que nós vamos ter aqui, aonde vai pegar o pão, tomar do suco da vide, é um momento para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Essa aliança é pela água do batismo. Essa aliança é para aqueles que já disseram publicamente, através desse ritual, através desse símbolo do batismo, sim para Cristo e não para o mundo. Então, vocês que não são batizados, você vai participar conosco em espírito. Ou seja, você vai ouvir essa mensagem, você vai estar conectado conosco, mas você não vai conseguir, nesse exato momento, pegar desse pão e tomar desse sangue que nós cremos, que é o suco da vide, o sangue de Cristo. Você está comigo? Diz um amém. Então, eu quero que mesmo que você não seja batizado, que você ouça essa mensagem. Porque assim, quando você começar a participar da mesa do Senhor, quando você passar pelas águas do batismo, você já vai ter a maturidade que é devida para você poder participar. Amém ou não amém? Quem veio de outra igreja antes da Reino, levanta a mão aí para eu poder conhecer. Então, provavelmente você já ouviu esse nome, Santa Ceia. Nós vamos ler agora todos os nomes bíblicos para a ceia do Senhor. E você vai se deparar com algo muito interessante. Pergunte qual? Que Santa Ceia não é um nome bíblico. Quais são os nomes bíblicos? 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Pode colocar aqui, por gentileza? 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Enquanto eles colocam ali, qual nome nós vamos ver? 2. Primeiro, o cálice do Senhor. Repita comigo, o cálice do Senhor. Segundo nome, nesse mesmo verso, a mesa do Senhor. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o demônio também tem uma mesa. Você acredita nisso ou não acredita? Deixa eu te falar de novo. O demônio também tem mesa e ele te chama para sentar nela. O Senhor tem uma mesa e ele te chama para sentar nela. E graças a Deus a gente senta na mesa do Senhor. Então os dois nomes bíblicos que nós estamos vendo aqui, primeiro é o cálice do Senhor e segundo é a mesa do Senhor. Só quem participa da mesa do Senhor dá um glória a Deus aí. Agora coloca para mim no verso 16 desse mesmo capítulo, por favor. Podemos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Essas perguntas do apóstolo Paulo é aquelas perguntas que não necessitam de respostas. Ou seja, as perguntas retóricas. Ele está categoricamente afirmando, apesar de ter um ponto de interrogação. Está dizendo que sim, é uma comunhão do sangue de Cristo. Que sim, nós participamos de tudo isso como comunhão, como igreja, com o corpo de Cristo, com os membros desse corpo, que é o irmão que está do seu lado. Então, o terceiro nome bíblico que a gente consegue ler para a ceia do Senhor é ceia do Senhor. Você está comigo? Diz um amém.
Esse nome que está aqui nesse verso é o cálice da bênção. Repete comigo, o cálice da bênção. Agora coloca no capítulo 11, no verso 20. Vamos ler no 3? 3. O quarto nome, a ceia do Senhor. Agora o quinto e último. Coloca para mim em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Lá nós vamos conhecer o nome bíblico para ceia e o último, que é o partir do pão. A Bíblia vai dizer, eles não colocaram, colocaram agora, mas que eles estavam reunidos, e veja como eles estavam reunidos. No 3, vai, 1, 2, 3. Então eles estavam juntos, partindo o pão, ou seja, ceando, participando então da comunhão. E isso não é só agora, antes também havia essa comunhão. Em Atos capítulo 1, antes do avivamento que a gente vê no capítulo 2, eles já estavam juntos como igreja participando desse momento. Sabe por que isso é interessante? Pergunta, por quê? Porque a mesa do Senhor, eu penso que é um termo muito adequado para esse momento, apesar de termos 5 nomes. Porque desde o começo Deus quis dar alimento para os seus filhos. Se a gente for lá no Éden, se a gente abrir aí, se puder ir colocando o texto, conforme eu vou falando por gentilezas, Gênesis capítulo 2, verso 16, diz que havia uma árvore, conhecida como a árvore da vida, no jardim do Éden, e a ideia de Deus era para que Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade naquele momento, comesse dessa árvore. Se a gente for um pouquinho mais adiante, no próximo livro, em Êxodo, no capítulo de número 16, verso 4, nós vamos ver o povo no deserto, nós vamos ver o povo perdido, peregrinando no deserto, e lá nós conhecemos um segundo alimento, o maná. Repete comigo, maná. Se a gente for agora na nova aliança, em Mateus 26, 26, nós vamos ver o pão sem fermento, que é esse que nós hoje como igreja comemos, um pão sem fermento. Se a gente for lá no final, em Apocalipse capítulo 2, verso 17, nós veremos Cristo declarando através de João, o apóstolo, dizendo o seguinte, que aquele que vencer, eu darei do maná escondido. Seja no começo da humanidade ou no final da humanidade, Deus sempre quis alimentar o seu povo. Então a ceia do Senhor não é nada diferente do que se alimentarmos da vida de Deus. E qual é a vida de Deus? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem é a vida de Deus? Cristo. Então você não vai comer um pão sem fermento e tomar um suquinho. Você vai, na verdade, se alimentar da vida de Deus. E a vida de Deus é Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, a vida de Deus é Cristo. Então eu vou pedir para todos os nossos voluntários agora, passar o cálice, você só vai pegar se você for batizado nas águas, para que você possa participar desse momento como igreja. E se você puder já ir ficando de pé, pode ir ficando de pé conforme você vai pegando. Já vai destacando o pão do cálice. Fica só com um pãozinho na sua mão. É importante que você deixe o cálice na sua cadeira. Segure somente o pãozinho. Dá para colocar para mim um texto aqui, rapidamente? Nesse texto aqui, 1 Coríntios 11, 24 a 25. Aqui Paulo vai falar que recebeu do Senhor o que tem nos entregado, nos entregue, que é justamente esse ato, essa participação, aonde nós vamos juntos comer do pão e depois beber do cálice. Quem já está com o pãozinho aí, levanta para me ver. Quem ainda não recebeu, levanta a mão aí para me ver. Tem alguns ali atrás ainda, podem ir pegando. Não fiquem com inveja, mas o meu pão é bem maior. Eu vou comer desse pão. Quanto mais de Cristo, melhor. Amém ou não amém? Então todos vocês, eu vou pedir para que vocês possam fechar os olhos agora. Mesmo que você não esteja participando, feche os seus olhos também. Mesmo que você não vá comer desse pão, tomar desse cálice, levante o seu pão mais alto que você puder.
E repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo partir do pão. Obrigado pela comunhão com o corpo de Cristo. Que eu possa comer vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos comer todos. Agora pegue seu cálice na sua cadeira, abra com muito cuidado, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, abra com bastante cuidado, esse é bem fácil de abrir, cuidado com a sua roupa, com o carpê. Levante o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, da mesma forma que comendo do pão, eu tive comunhão contigo, que não seja diferente ao tomar do suco da vide, que eu possa me alimentar tomando do seu sangue, e se houver doença em mim, que eu seja curado pelo poder do seu sangue, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Podemos tomar todos. Para que a gente não morra, Ele ressuscitou para que pudéssemos ter vida. Então cante isso aí. Será que você pode aplaudir forte ao nome de Jesus? Pode tomar seu assento. Vamos para a palavra? Faz assim comigo, ó. Solta o seu ar o mais devagar que você conseguir. Vai lá, de novo. Gu, o que é isso? Só para você baixar suas emoções e a gente ir juntos para a palavra de Deus. Você está comigo? Diz um amém. Glória a Deus. Dá para colocar para mim, por gentileza, em Salmos, no capítulo de número 126, a partir do verso 1? Olha isso que interessante. Quem estava aí ontem? Levanta a mão. Ontem foi ministrada uma palavra, né, que o pastor Eduardo deu uma direção para que seja o março profético. E todas as sextas-feiras a gente está com o pastor Lucas Galdino ministrando aqui. E ontem ele começou essa série de mensagens e, curiosamente, a gente até brincou, né? Parece que ele veio no RDS. Que a gente está estudando no RDS, todas as semanas que a gente tem RDS, sobre Salmo 128. Que já estudou os tempos de Deus, né? Estamos estudando os tempos de Deus. E o primeiro tempo de Deus é o tempo da reverência e do temor. Repita assim comigo: reverência e temor. O texto que está ali atrás está dizendo assim, ó: bem-aventurado. Em outras traduções, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Aí o verso de número 2 vai dizer que das suas mãos ele vai trabalhar e comer, e então tudo te irá bem. E aí depois ele vai dar uma bênção então para sua casa, para sua família, mas começa no temor, não começa no dinheiro. Começa no temor, não começa no relacionamento. O que é temer a Deus? Pergunte assim: o que é? Não é ter medo dele. O desejo de Deus não é que você tenha medo de quem ele é. Temor são pelo menos 3 coisas.
Primeiro, respeito. Segundo, reverência. Terceiro, obediência. Respeito porque você sabe quem Deus é. Reverência porque você age de acordo com quem Ele é. E obediência é fruto de quem é respeitoso para com a presença dEle e reverente. Uma pessoa obediente é porque entende que precisa ter respeito com Deus e precisa reverenciá-lo. Respeito tem a ver com a sua consciência, com o seu entendimento. Ou seja, você entende que você precisa respeitar porque você sabe quem Deus é. E já a reverência tem a ver com as suas atitudes. Não só no campo teórico, mas no campo da ação, onde você precisa agir de acordo com o que você sabe. Então repita assim comigo: respeito é saber quem Ele é. Reverência é agir de acordo com isso. Então você sabe se você teme a Deus, não é porque você diz temer a Deus. Você sabe que você teme a Deus, não é porque você vem à igreja. Você sabe que você teme a Deus, não é nem só porque você lê a Bíblia. Você sabe que você teme a Deus, não é nem só porque você ora. Você sabe que você teme a Deus, porque você respeita quem Ele é, você tem reverência agindo de acordo com quem Ele é, e você o obedece. Você consegue entender que é muito mais profundo do que a ideia que colocaram na nossa cabeça de que temer a Deus é ter um receio de quem Ele é ter medo de quem Ele é? Deixa eu te dizer uma coisa: das pessoas você pode até ter medo, não deveria, mas pode até ter medo, mas temor é só para Deus. Olha o que vai dizer Deuteronômio, capítulo 13, verso 4. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. De novo, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeça-lhe, serve-no e apeguem-se a Ele. Qual que é o conselho bíblico? Temor é só diante do Senhor. As pessoas nós podemos respeitar. As pessoas a gente pode até ter uma certa reverência por entender o cargo dela, por entender a posição dela. Você pode até obedecer às pessoas, às vezes seus pais, você tem que obedecer. Agora esses três, somente com Deus. Respeito, reverência e obediência é somente você com Deus e Deus com você. Consegue entender que no seu relacionamento com Ele precisa haver temor? Diga amém. E esse temor, como eu disse para você, não é porque você diz que teme a Ele. Esse temor é porque você entende quem Ele é e você vai agir de acordo com quem Ele é. Olha que interessante, Salmos 34, no verso 11. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Olha que interessante. De acordo com esse texto, o temor, a gente não nasce com ele, a gente aprende. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você aprende a temer ao Senhor. Por que isso é importante? Porque nos lembra, primeiro, que a gente talvez não tenha aprendido ainda. Então necessita dentro de nós de um reconhecimento humilde de que nós precisamos aprender a temer quem Deus é e agir de acordo com quem Ele é. Quando você ouve mensagens como essa, o que isso está provocando no seu coração? Temor. O que isso está te ensinando? Temer. Está te ensinando a ser respeitoso, reverente, obediente. Não tem como um ser humano nascer obediente. Ele pode ter uma tendência à obediência, mas o ser humano, pela sua raiz, pela sua natureza, é desobediente. Esse é o primeiro pecado, o pecado original, a desobediência, porque Deus disse assim: não coma, e ele comeu. E a natureza adâmica caída vem com todo o ser humano a partir de então. Então o ser humano, ele já nasce com a tendência total a desobedecer e não a obedecer. E o que nós vamos aprendendo na nossa vida? Pergunte o quê? A obedecer. O que nós vamos aprendendo na nossa vida? A ser respeitoso, a ser reverente.
Nós vamos construindo isso na nossa jornada. Por isso que aqui no Recap, nós insistimos tanto que no momento que você estiver cultuando a Ele, você não fique no celular. Não é porque a gente quer privar você de estar no celular, é porque nós temos um papel como igreja, que é te ensinar a ser reverente a Ele. Por isso que quando você está no Recap, a gente insiste em te dizer: não converse na hora da reunião, não levante aleatoriamente. Não é porque a gente quer privar, quer sabe, aprisionar em alguma coisa. Não é nossa ideia. Nosso compromisso é te ensinar para que você possa aprender a temer a quem Ele é. Esse é o nosso papel como igreja. Entenda uma coisa: não tem como você evoluir, amadurecer, crescer, se você não tiver aprendizado, alinhamento. Alguém que olhe para você e fala assim, ó: não faça isso, não vai por ali, não é agora, é depois. Não existe crescimento onde não existem essas coisas. Aonde você cresce, aonde tem alinhamento. Aonde você cresce, aonde tem não. Quando você está rodeado de pessoas que só te apoiam, só dizem sim para você, parabéns. Você está em uma zona de conforto que nunca vai te fazer crescer. Você sempre vai ser um menino na fé. Você acha que eu, Gustavo, apesar de ser líder, não sou alinhado? Sou e sou muito. Aliás, a minha posição requer que eu ainda seja mais humilde ainda para receber alinhamento. Nem tudo é como eu gostaria. Nem tudo é como eu penso. E isso é graça de Deus. Não é privação de Deus. É Ele me ensinando a ter reverência. É Ele me ensinando a ter obediência. É Ele me ensinando a respeitá-lo. Você está conseguindo pegar? Diz um amém. Então o nosso coração é te ensinar. Assim como o salmista está falando. É necessário que você aprenda a temer. Aprenda a obedecer. Existe uma história que eu quero trazer para vocês. Na verdade são duas. Que você vai ver a diferença clara de uma pessoa que teme a Deus e de uma pessoa que não teme a Deus. De um lado nós temos um homem, o nome dele é Acás. Esse era um rei em Israel. Era um rei aonde, gente? Esse rei, com esse nome Acás, foi totalmente desobediente a Deus. Foi um homem que se desviou do caminho do Senhor. Foi um homem que não obedeceu à voz de Deus. E nós vamos ler qual que foi o destino dele. Dá para colocar aqui, por gentileza, em 2 Reis, a partir do versículo 1 do capítulo 16. Tem algumas palavras um tanto quanto diferentes do que a gente está habituado, mas vai ser muito importante você focar. E se tiver alguma palavra que talvez você não conheça, você pode anotar para pesquisar depois ou me perguntar, que a gente pode te passar posteriormente. Mas para ganhar tempo eu não vou te explicar palavra a palavra. Você está comigo? Diz um amém. Diz assim as escrituras: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, repita comigo, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade. Isso me chama atenção, pergunta por quê? Porque a maioria dos reis da Bíblia que você pode ler, eles eram novos, eram jovens, tinham acabado de sair da adolescência. Seu filho, que nós vamos ler daqui a pouco, chamado Ezequias, herdou o trono com 25 anos de idade. Gente, a gente não está falando de assumir uma equipe, tá? A gente está falando de assumir um povo, liderar um povo inteiro. Olha a responsabilidade. Com 20 anos, ele estava assumindo essa posição. É a mesma coisa um político te chamar e falar assim: a partir de hoje, você vai ser aqui o nosso prefeito. Você que tem que cuidar da cidade, se vira. Com 20 anos. Não sei se você sabe, mas existem idades mínimas para você assumir um cargo político. Por exemplo, de presidente é a partir de 35 anos. Porque se entende que tem maturidade a partir dessa idade. Está conseguindo entender ou não? Veja que no plano de Deus, no povo de Deus não tinha isso. Porque Deus não está atento à sua idade, está atento à sua disponibilidade. Vou dizer de novo, Deus não está olhando para quantos anos você tem. Não importa se você tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. A questão não é essa. A questão é o quanto você está disponível. E deixa eu te falar, não é disponível só para as coisas boas, não. Porque quando a pessoa ouve isso, eu estou disponível para liderar uma equipe. Você está disponível para temer a Ele? Você está disponível para obedecer a Ele? Você está disponível para reverenciá-lo?
Porque a primeira disponibilidade que Deus quer de nós não é que assumamos uma equipe, não é que lideremos pessoas, é que a gente possa ser líder de nós mesmos, dizendo não para nós e sim para Ele. Você está comigo? Diz um amém. Vamos continuar a leitura. Ao contrário do seu, isso que é interessante, antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Isso aqui para mim mexe com tudo que eu entendo da Bíblia. Porque eles colocam Davi em um pedestal, que quando você lê a história dele, você fala assim, gente, mas ele teve erros. Davi foi o que adulterou. Davi foi o que entrava em várias aldeias e matava todo mundo, inclusive as crianças. Davi é aquele que mandou matar o homem da mulher que ele adulterou. Esse era Davi. Mas sabe qual que é interessante? Pergunta qual? Que ele não é lembrado pelos seus erros. Ele é lembrado por aquilo que ele obedeceu a Deus. Não importa de onde você veio e quais são os seus erros. O que importa é você obedecer a Deus. Você não será lembrado pelos seus erros. Você será lembrado por ter cumprido o propósito de Deus. Você está comigo ou não? Davi é um herói da fé. Vamos continuar. Andou nos seus caminhos, andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar. Não, isso aqui é loucura. Não é possível que está escrito isso. Eu li umas 10 vezes para poder entender. Eu não sei se você sabe, mas aqui em 2 Reis também tem muitos relatos, na verdade em Crônicas, tem muitos relatos de 2 Reis. Então são textos paralelos, como se fosse o que a gente conhece, né, de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Tem textos semelhantes, não chega a ser sinóticos, né, ou seja, totalmente iguais, mas são parecidos. Ok? Os textos, tem muitos textos coerentes uns com os outros. Se você lá ler em 2 Crônicas, no capítulo de número 28, você vai conseguir encontrar essa mesma história desse rei chamado Acás. E lá vai detalhar, aqui está falando que ele entregou o seu filho para ser queimado vivo. Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 28, vai falar que ele entregou os seus filhos. Está no plural. Ou seja, não contente de entregar um filho para ser queimado vivo, ele foi e entregou mais. Pergunte, o que é isso? Alguém irreverente. Mas fica tranquilo, vai piorar. Chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. O que ele estava fazendo? Repete assim comigo, imitando. Porque você nunca vai conseguir ser diferente das pessoas que você caminha. Ainda que seja o absurdo de entregar um próprio filho em sacrifício, se você anda com 10 pessoas que fazem isso, você vai ser o 11º. Não tem como eu ser diferente das pessoas que eu caminho. Eu sempre vou ser como elas. Eu sei que a gente vive numa geração que a gente quer ser muito forte, né? Que a gente fala, não, eu vou influenciar. Eu sou a influência daqui. Eu vou fazer acontecer. Pelo padrão bíblico, não é assim que funciona. Aliás, o que Paulo chega a dizer? Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. O que isso significa? Você passou 10 anos fazendo tudo certo, ouvindo a palavra certa, ouvindo do seu pai, da sua mãe, das autoridades de Deus da sua vida. Não vai por esse caminho, não faça aquilo, isso não tem a ver com você. Você caminha 2 meses com a pessoa errada, você desfaz todos os 10 anos. Porque a gente sempre vai imitar quem está perto de nós. Deixa eu fazer melhor e aplicar para o nosso tempo. Você pode ser muito reverente, mas se você andar com pessoas irreverentes, você vai ficar sendo irreverente. Você vai passar a ser o próximo irreverente. Não tem como, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, uma lição para a vida. Tem gente que é muito boa, só não é boa para você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, tem gente que é muito boa, só não é boa para você. Pergunta, você pegou? Vamos ler. Também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Em outras palavras, ele sacrificou para outros deuses.
ele dedicou a sua reverência a outros deuses. Ele fez tudo o que Deus abona, tudo o que Deus abomina, tudo o que Deus fala, não faça. Pergunta, por quê? Porque não havia temor em Acás. Mas sabe o que é interessante? E é o que eu quero te chamar a atenção hoje. Pergunta, o quê? É que o seu filho chamado Ezequias, apesar de ter vindo de um reinado onde o pai era totalmente sem temor e irreverente para com Deus, não tinha respeito, não tinha reverência, não tinha obediência, não tinha nada para com Deus, pelo contrário, parecia que ia o oposto de Deus, ainda assim esse filho chamado Ezequias foi o homem e o rei mais reverente que a Bíblia lista. O que isso nos ensina? Pergunte o quê? Que ainda que você não venha da família mais obediente a Deus, pode vir uma de você. Ainda que você não venha de um contexto onde as pessoas te ensinem sobre ser temente a Deus, ainda assim é possível ser temente a Ele. Pergunta por quê? Porque é mais forte aquele que agora está em você do que aqueles que estão à sua volta, aquelas pessoas que estão no seu círculo. O próximo texto que eu quero ler com vocês está um pouquinho antes, no verso 18, um pouquinho depois, no verso 18, capítulo 18, a partir do 1, que vai falar assim, ó: no 3º ano do reinado Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, repete comigo, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. Vê, o reinado dele foi o triplo do pai. Porque toda vez que tiver obediência, há longevidade. Toda vez que há reverência, perdura, tem mais tempo. Quando não tem reverência, quando não tem temor, acaba rápido. É como um fogo de palha. Você coloca agora, daqui minutos, acabou. Agora uma pessoa obediente, não importa o fogo que ela passe, ela vai permanecer. Olha o que vai dizer a palavra. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu, pega isso aqui, que isso aqui para mim é a chave. Removeu os santuários locais, quebrou as colinas sagradas e derrubou os postes de Aserá, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Perceba, primeiro ele removeu, repita comigo, removeu. Segundo, ele quebrou, repita comigo, quebrou. Terceiro, ele derrubou, repita comigo, derrubou. E depois ele despedaçou, repita comigo, despedaçou. Ele começou removendo. Se não bastasse, depois ele quebrou. E se não bastasse, depois ele derrubou. E se não bastasse, depois ele destruiu, destroçou, despedaçou. É isso que a gente faz com toda e qualquer irreverência que existe dentro de nós. A gente remove de dentro de nós. A gente derruba de dentro de nós. A gente quebra e a gente despedaça. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que só tem espaço na nossa vida para o temor de quem Deus é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ou melhor, vou fazer uma afirmação, porque eu não quero que você levante a mão. Eu sei que dentro de você existe ídolos, existe coisas que não tem como temer a Deus. Sabe como eu sei disso? Porque eu também sou um ser humano, eu também tenho. E a minha e a sua luta é única. É a gente destronar todos esses ídolos que estão dentro de nós. Assim como Ezequias aqui está fazendo. Como que eu faço isso na prática, Gustavo? Como que eu removo na prática? Primeiro você toma uma decisão. Você toma o quê? O que é um ídolo dentro do nosso coração? Não é um bezerro de ouro. Não é uma estátua aonde você vai se curvar diante dela e vai reverenciá-la. Não, não. Isso é uma imagem. E pode ser sim também um ídolo. Mas hoje em dia o inimigo já viu que não dá muito certo. Então, qual é a forma que ele resolveu para encontrar no homem a forma desse homem idolatrá-lo? Como?
fazendo com que o seu tempo que era para Deus, vá para Ele. O seu tempo que era para você se dedicar a Deus, vá para Ele. O seu temor que deveria estar para com Deus, vai para Ele. Então, como eu posso identificar dentro de mim algum tipo de ídolo? É tudo aquilo que rouba o espaço onde Deus deveria estar. É tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus. É tudo aquilo que nós amamos mais do que amamos a Deus. Esse para nós é um ídolo. Aqueles lugares que talvez a gente não consegue abrir mão, aquelas pessoas que talvez a gente não consegue cortar laços, que a gente não consegue diminuir nem mesmo a amizade, aquelas coisas que nós praticamos como se nós dependêssemos dela, é justamente isso que nós precisamos remover. É justamente isso que nós precisamos destronar dentro de nós. Fazer com que não tenha mais espaço dentro de nós. E como eu faço isso? Eu tomo uma decisão. Senhor, a partir de hoje eu te entrego. Está nas suas mãos. Isso não vai me governar mais. Porque agora você vai dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Porque diferente do inimigo que não pede para entrar na sua vida e governar todo o seu ser, o nosso Deus, Ele é reverente, do sentido de, eu vou permitir você escolher sim ou não, se eu vou mudar a sua vida ou não vou mudar. Você acredita que mesmo Deus podendo fazer tudo e qualquer coisa, a qualquer momento, Ele ainda assim resolve deixar eu e você escolher? Esse é o poder da livre escolha, o poder do livre arbítrio. Repita assim comigo: eu tenho direito de escolha. Você pode escolher. Por isso que você pode escolher hoje tomar uma decisão e dizer assim, ó, Senhor, eu vou entregar isso aqui para o Senhor. Eu estou dedicando agora o meu tempo para dizer, Senhor, isso aqui não é meu mais. Eu estou colocando diante de você, diante do seu altar. É seu, Pai. Que o Senhor possa quebrar isso dentro de mim. Que o seu Espírito Santo de Deus me ajude, Pai, para que isso nunca mais volte. Isso é totalmente possível. E pode ser totalmente diferente de quem está do seu lado. Não precisa necessariamente ser a mesma coisa, ser os mesmos ídolos. O que eu sei? Que o Deus que faz um vencer um ídolo é o mesmo Deus que faz o outro vencer o outro ídolo. Então o Deus que age na minha vida é o Deus que vai agir na sua vida, para que isso não tenha governo sobre você. Será que você crê nisso ou não crê? Vamos continuar lendo. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustan. Neustan, repita comigo, Neustan. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Agora olha isso, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Pegou ou não pegou? Ele foi o rei mais temente a Deus, não só de antes dele, mas também depois dele. Por quê? Porque ele simplesmente resolveu temer a Deus. Dizer não para os ídolos que o seu pai adorava. Percebe? Você pode vir de uma casa idólatra e não ser idólatra. Você pode vir de uma casa onde não te ensinou o caminho de Deus e você ainda assim andar nos caminhos de Deus. O seu passado ou a sua origem não define para onde você vai. O que define é a decisão que você toma hoje. O que define é o seu posicionamento de agora. O que define é você dizer não para algumas coisas agora e dizer sim para outras coisas para Deus. O que define não é a sua ideia de, é porque foi tão difícil a minha infância. A minha também foi. Se eu contasse aqui, você iria chorar junto comigo. Você quer que eu conte alguma coisa ou não? Você quer mesmo? Não sei se você quer ouvir, não. Sabe quantas vezes eu fui abusado na minha infância? 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes. Isso nunca, de forma alguma, foi fácil viver. Mas quando eu encontrei a graça de Deus, ela me preencheu de tal forma que aquele texto bíblico se cumpriu. Eis que tudo se faz novo. Então aquele abuso que eu vivi na minha infância já não tinha mais espaço na minha vida. Aquele abuso que eu vivi na minha infância já não tinha mais voz no meu interior.
Porque eu dei espaço, tomando uma decisão para com Deus, de remover esse trauma, de destronar esse trauma, de destruir, despedaçar esse trauma. Então você não ouve de alguém que leu uma mensagem no Google e está pregando para você, mas de alguém que precisou tomar uma decisão e destronar até mesmo doenças, destronar até mesmo abusos, destronar tantas coisas dentro do meu coração, que de verdade eu podia ter todos os motivos e todas as desculpas do mundo para dizer assim, ó, sabe por que eu não dei nada? Por causa disso. E você iria olhar para mim e ia falar, é verdade, coitado de você. Só que nós temos um Deus que é maior do que qualquer trauma que a gente passou. Nós temos um Deus que Ele vai muito além de qualquer coisa ou de qualquer ídolo aí fora. É um Deus que está acima de todo e qualquer nome. É um Deus que entra para governar, um Deus que ganha toda e qualquer batalha que luta. É um Deus que tem poder nas trevas. É um Deus que tem poder para vencer depressão, ansiedade, ataque de pânico. Esse Deus tem a capacidade de pegar um adolescente que talvez veio de uma família complicada e falar, fica tranquilo, porque você a partir de hoje não será conhecido como uma família complicada que teve, mas como um profeta das nações, porque está escrito que Ele que nos escolheu, Ele que nos predestinou, nos separou, não para que a gente fosse como Acaz, idólatra, caído, apaixonados pelas coisas do mundo. Pelo contrário, como Ezequias, aquele que veio e desfez todos os altares para ídolos e levantou altares para engrandecer o nome daquele que era, e ainda há de vir. Esse é o nome de Jesus, um nome que é poderoso para vencer toda e qualquer situação. Você pode não acreditar, e as pessoas da sua volta podem até não acreditar, mas você nunca será as palavras de maldição que jogaram contra você. Você acha que Ezequias ouviu o que na sua casa? Vivendo em uma casa de um pai idólatra, ele não conseguiria ter uma casa diferente de idólatra. Eu tenho certeza que ele via o seu pai entregando os seus filhos para ser queimado vivo. E ao invés de se rebelar contra o reinado do seu pai, ele estava temendo a Deus, falando, Senhor, eu vou esperar o tempo, mas quando for minha vez, fica tranquilo, Senhor, que eu vou desfazer tudo isso e vou engrandecer o teu nome. Ele tinha todos os motivos para ser um jovem traumatizado. No auge da sua idade, aos 25 anos, ser aquele nem trabalha e nem estuda, traumatizado com a sua circunstância. Mas quando você recebe graça da parte de Deus, quando você recebe amor da parte de Deus, quando você permite, tomando uma decisão de, eu não vou ser como o meu passado, eu não vou ser como talvez a minha família um dia foi, eu não vou ser como as pessoas que estão à minha volta, não, eu vou ter um posicionamento em Deus, eu vou falar que Ele é meu primeiro, eu vou temer a Ele. Esse seu posicionamento te faz mesmo na juventude ser o adolescente mais diferenciado que já existiu. Não foi isso com Ezequias? A gente não leu? Não houve rei antes dele, nem depois dele como ele. Você tem noção de quais eram as conversas na casa dele? Eu não preciso ter um texto bíblico para poder entender isso. Você tem noção de quais eram as guerras que ele precisava ver? Você tem noção de qual que era o bate-papo com os amigos que o pai recebia em casa? Era tudo diferente do que ele estava fazendo agora. Essa é a graça de Deus. Ela consegue te tirar do monturo do lixão e te colocar assentado com o príncipe. Esse é o poder da graça de Deus. Consegue tirar um adolescente de um lar depressivo e fazer dele o adolescente mais feliz que já existiu. Esse é o poder da graça de Deus. O poder de tirar talvez de um lar ansioso, um lar que só tem cobrança, um lar que na verdade mais te cobra do que te ama, e fazer com que você se sinta amado e amada como ninguém um dia se sentiu. Como que isso acontece? Com a graça de Deus. Ezequias tomou uma decisão em seu coração: eu vou remover, eu vou destronar tudo que meu pai deu honra, tudo que meu pai idolatrou, eu vou destruir. Irmão, você consegue imaginar ele chegando a isso? Imagina
assumindo com 25 anos e tomando essas decisões. Ó, tem aquele altar, aquele outro altar, aquele outro altar. Ele reunia todos os seus, falava assim, ó, nós vamos destruir aquele e todo e em qualquer lugar que tiver um altar para adorar outros deuses. Considera agora removido, destruído e destronado. Por quê, Ezequias? Porque hoje e a partir de agora no meu reinado, nós só vamos adorar o Deus de Israel. O que mais mexe comigo é entender que Ele não é o reflexo da sua casa, Ele não é o reflexo do seu pai. Não. Ele é o reflexo de Deus. Ele é um representante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu encerro. Não precisa me contar a sua história. Eu só preciso conhecer o seu Deus. De novo, não preciso saber da sua história. Eu só preciso saber do seu Deus. Porque se for o mesmo do meu Deus, que é esse Deus que nós lemos, o Deus de Israel, fica tranquilo. Você não vai ser como a depressão que um dia você ouviu. Você não vai ser como os idólatras que você vê aí fora. Não, não. Você vai ser como Ezequias, alguém apaixonado por Deus, ao ponto de você ler sobre ele e depois de milênios, de anos, no futuro, está usando ele como exemplo, dizendo, faça como ele fez, não faça como o pai dele fez. Esse é o poder de um Deus que habita no seu coração. Então a gente vai fazer uma oração aqui, pergunte qual é essa? Onde você vai entregar para Deus, nos pés dele, aquilo que você entende, que tem talvez tomado o lugar de Deus na sua vida, e tem feito você não deixar Deus em posição de destaque, em posição de número 1, number one, aquele Deus que está acima de tudo e de todos. Se você entende e reconhece que você precisa entregar diante de Deus, faça como Ezequias fez, removendo, tomando uma decisão, falando, Senhor, aqui está, é o meu celular, então o meu celular está aqui. São as amizades, então minhas amizades estão aqui diante do seu altar. É a paixão desenfreada por alguém, está aqui minha paixão desenfreada, que eu falo que se meu Deus, eu não tiver ele ou ela, eu não consigo viver. Está aqui, Senhor, porque eu só não posso viver sem Ti. Essa tem que ser a sua conversa para com Deus. Você está comigo? Diz um amém. Gustavo, o meu problema é da onde eu vim. O meu problema é a minha casa. Então você vai entregar justamente esse problema. E esse posicionamento de entregar vai fazer você colher, acredite, a graça de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você conseguiu entender? Então vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos aí. Se puder baixar as luzes, em um ato de devoção a Deus, entendendo que nós precisamos ter uma vida temente a Ele, uma vida onde nós o respeitamos, uma vida onde a gente reverencia a sua majestade, a sua presença, e nós o obedecemos. Eu vou te fazer um convite, e se você for esse, ou se você for essa, você vai vir diante do Senhor e vai entregar o que você precisa entregar. Você não precisa falar com as pessoas o que você vai entregar. Esse é um tempo seu e de Deus com você. Se você hoje quer entregar um ídolo na mão de Deus, quer que Deus volte a ter primazia na sua vida, quer que Deus volte a ser o primeiro na sua vida, esse é o seu momento de entregar. Esse é o seu momento de falar, eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como as minhas circunstâncias. Eu não quero ser como o meu histórico. Eu não quero ser como talvez a minha família. Não, não, eu quero ser conforme o Ezequias foi, posicionado, removendo todo e qualquer ídolo da minha vida. Se você é esse ou essa, você vai vir até aqui na frente. E se ajoelhando a Deus, você vai entregar o que você precisa entregar.
E quando você levantar daqui, prepare-se. Uma nova estação da parte de Deus vai começar na sua vida. Uma nova estação da parte de Deus vai começar a partir dessa sua decisão. Não tenha vergonha. Pouco importa quem está olhando, vendo. Faça como esses muitos adolescentes que aqui estão. E faça uma oração de coragem. Uma oração onde você está falando: Senhor, estou te entregando. Eu estou te entregando porque eu já não aguento mais, Senhor. Já não aguento mais. Já não aguento mais. Já não aguento mais, de alguma forma, ter algo que está sobrepondo ao Senhor. Você tem que fazer uma oração entregando a Deus o seu coração por inteiro. Entregando o seu coração por completo, o seu interior por completo. Não se preocupa com quem está do seu lado, apenas ore, apenas fale com as suas palavras: Senhor, eu te dou meu coração, eu te entrego por completo. Me perdoa se talvez eu deixei que outras coisas ocupassem o seu lugar. Se eu deixei que outras coisas falassem mais na minha vida do que a voz do Senhor. Me perdoa se talvez eu não agi de acordo com a sua palavra. Eu sinto no meu coração que ainda tem muitos que deveriam estar aqui, mas por vergonha não vêm. Não tenha vergonha, porque essa é uma oração de confissão. O nosso Deus nos ouve não para nos punir. Nosso Deus nos ouve para nos abraçar e para dizer: ei, eu te abraço, meu filho. Eu te abraço, minha filha. Isso, não tenha vergonha, se entregue a Ele. Venha, se permita viver essa experiência aonde você não dá uma parte para Deus dizendo: Senhor, preencha esse vazio. Não, Senhor, aonde não tem o Senhor é todo um vazio. O meu interior é um vazio. Senhor Jesus, eu quero orar sobre a vida de cada adolescente que aqui está, para que primeiro o Senhor ouça a voz dos seus filhos, o quebrantamento do coração dos seus filhos. Como igreja nós estamos orando e declarando sobre esses. Não importa se tem 12, 13, 14, não importa a idade desses, o Senhor não está olhando para a idade dos seus filhos, mas para um coração cujo qual hoje está se entregando totalmente a Ti. Um coração que está dizendo sim para as suas coisas e não para outras coisas. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um desses. Eu declaro sobre a vida de cada um desses, Pai, que o Senhor sempre será a primazia, sempre será o primeiro, sempre será os satisfeitos, aonde eles vão encontrar satisfação em Ti, aonde eles vão dizer: sim, eu estou satisfeito porque eu tenho Cristo. Senhor Jesus, nós oramos e declaramos, Pai, que todo e qualquer ídolo está caindo por terra agora. Todo e qualquer vício cai por terra agora. Nós estamos como igreja se quebrantando diante do Senhor e dizendo: Abba, Pai, clamando a Ti, ansiando por Ti e dizendo: só em Ti encontramos refúgio. Só em Ti encontramos refúgio. Não há mais lugar para nós irmos, a não ser estar na Sua presença, a não ser estar entregando o nosso coração diante do Senhor, a não ser pedir perdão por aquilo que precisamos pedir perdão, a não ser reconhecer que o Senhor é tudo para nós. O Senhor não é só um Senhor de sexta-feira, onde a gente vem, posta um stories e fala: é dia de agradecer. Mas o Senhor é todos os dias, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Todos os dias é dia do Senhor, é dia de te buscar, é dia de se quebrantar na Sua presença. Por isso, Senhor, nós oramos e pedimos para que possamos ter uma geração de adolescentes, não só que querem a Sua glória, mas são famintos pela Sua glória, que buscam, anseiam, assim, papai, como a corça procura pelas águas. Esses precisam ser nós que procuramos a Tua presença, a Tua glória. Senhor, que o Senhor não só encontra em nós um coração disponível, mas um coração faminto totalmente ao Senhor.
Que nós possamos ser uma geração segundo o coração do Senhor. Que possamos ser uma geração que diz não para as propostas do mundo, mas diz sim para as propostas do céu. Eu declaro, Espírito Santo, que aqui em Balneário Camboriú, na Avenida Marginal Oeste, número 2000, está se levantando uma geração de adolescentes que não só querem a sua presença, mas buscam pela sua presença. Não é uma geração só que quer o Senhor na sexta, mas é uma geração que quer o Senhor todos os dias. É uma geração que está comprometida com o Senhor. Uma geração que quer mais de Ti, que procura e Te acha. Uma geração que bate, a porta é aberta, que pede, o Senhor concede. Essa é a geração que se levanta aqui. Uma geração que não vive de aparência, uma geração que não vive porque o outro olha, mas uma geração que é uma geração que, independente de quem está olhando, ainda assim continua apaixonada pelo Senhor. Chega desses deuses, desses ídolos que tentam governar a nossa vida. Hoje nós dizemos não. Hoje nós clamamos: o Senhor é o nosso Senhor, e somente ao Senhor tememos. Somente ao Senhor prestamos culto. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é quem nos governa. O Senhor é o nosso tudo. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim. Vocês estão hoje tomando uma decisão de dizer não para o que você disse não. Você vai sair desse lugar não na força do seu braço, como eu venci. Você vai sair na força do Espírito, dizendo: Cristo em mim venceu. E você verá o reflexo dessa sua decisão no seu dia a dia. Será que vocês creem nisso? Amém? Podem aplaudir a Jesus? Podem voltar ao lugar? Agora eu tenho para vocês um convite. Na verdade não sou nem eu que tenho um convite, é o Senhor Jesus. Se você puder ficar de pé, fique de pé agora. Se puder, olha aqui para mim, no fundo dos meus olhos. O primeiro passo para o temor ao Senhor é reconhecê-lo. Não tem como você ter respeito, reverência e obediência para quem você não reconhece. E como que eu reconheço, Gustavo, a Jesus? Dizendo sim para Ele. Falando assim, ó, eu aceito ao Senhor, porque eu reconheço que você é o meu Senhor. E como eu faço isso, Gustavo? Com uma oração pública, com uma oração de confissão. Confessando o quê? Que você é carente de Deus. Confessando que você é pecador e precisa da graça de Deus. Então nessa hora eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Todos vocês aqui. E se existe alguém no nosso meio que nunca disse sim publicamente a Jesus, e hoje quer dizer sim para Ele, e falar: Jesus, eu te reconheço. Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu te quero na minha vida. Eu tomo uma decisão que hoje eu não vivo mais sem o Senhor na minha vida. Se você nunca fez essa oração e quer fazer ela pela primeira vez, esse é o seu momento. Eu vou contar até 3. E no 3 você pode levantar sua mão direita para o alto. E nós vamos orar junto com você. E você vai ser integralizado no corpo de Cristo. Nós contamos 1. Porque Jesus, Ele nos escolheu. É que hoje podemos escolher quem é Jesus. Nós contamos 2.
Ele nos perdoou dos nossos pecados naquela cruz. Ele morreu, mas no terceiro dia, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou. Nós contamos 2,5, porque nós acreditamos que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição que nos permite hoje levantar nossas mãos e dizer: ei Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E nós contamos 3. Se tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Salvador, levanta sua mão direita para o alto. Que Deus abençoe você, 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 que Deus abençoe você lá no fundo, que Deus abençoe você aqui. Jesus salvou muitas hoje, porque hoje nós podemos dizer sim para Ele, porque um dia Ele disse sim para nós. Vocês que levantaram a mão, aceitando a Jesus como suficiente Salvador, coloque a mão no coração de vocês. Coloque a mão no coração de vocês. Feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque eu estava perdido e eu fui achado. Obrigado porque hoje eu posso te escolher, porque primeiro o Senhor me escolheu. Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu sou teu e tu és meu. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, vem aqui, Ju. Vocês vão seguir a Júlia agora. Porque vocês que fizeram a oração pela primeira vez, nós queremos não só presentear vocês, nós queremos mostrar para você o seu próximo passo depois do sim. Você vai conhecer nossa comunidade, vai receber um presente e será integralizado na nossa comunidade. Então a Ju vai passar aqui pelo meio, Ju, pode ir lá. E as pessoas que aceitaram Jesus vai te seguir e vai sair com você lá na salinha. Fechou? Vai lá então, a Ju vai passar aqui, ela tá de boné, ó. De boné um marrom aí, não sei que cor é essa. Você pode seguir a Ju, tá bom? Terracota, né? Thank you. Só seguir a Ju, isso, pode ir lá, não precisa ficar com vergonha não. Já tem uma galera seguindo a Ju, pode ir lá. É vocês que aceitaram a Jesus pela primeira vez, viu, santo? Você que aceitou Jesus outras vezes, não vá. Amém ou não amém? Vocês que estão aqui, podem se aceitar por mais um momento? Ô Lari, Lari tá aí? Sai lá, porque eu acho que tem muita gente que não está indo para a sala, tá bom? E vai lá e controla a situação, por gentileza. Galera, vocês que estão aqui, a gente não acabou a reunião ainda, nós vamos ter um momento de dízimos e de ofertas também, que é um momento de generosidade, e aí a gente vai ter esse momento, a gente faz os avisos e a gente encerra. Amém? 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 Vem para cá então, Maiquinho. Fica à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Cara, a presença do Senhor Jesus estava palpável nesse lugar, né? Quem aí sentiu a presença de Jesus? Eu queria começar esse momento de generosidade falando para vocês algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que Deus não transforma ninguém pela metade. E por que eu digo isso? O Gustavo estava falando ali sobre transformação, mas quando Deus nos transforma, Ele não só transforma nossas atitudes, mas Ele nos entrega uma nova natureza. Ele nos entrega uma nova pessoa. Então, se você fez essa decisão, como o Gu disse, de se transformar, você pode ouvir agora, de forma mais comum, pessoas dizendo: nossa, você mudou. Nossa, você está muito diferente. Nossa, você não fazia isso antes. Nossa, você está falando diferente. Sabe por quê? Porque Deus agora deixou a sua natureza ainda mais aflorada. Mas você pode dizer: Michael, mas se eu mudei, por que às vezes eu quero fazer o bem a alguém, mas eu não consigo? Porque o meu interior diz para mim não fazer esse bem. Quando eu quero buscar a Deus, eu tento buscar a Deus, mas eu não consigo buscar a Deus. E eu tenho essa resposta para você. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, capítulo 7, verso de número 18. Pode abrir para mim, produção, por favor? Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. O que Paulo está dizendo aqui? Você recebeu essa nova natureza, como eu te disse, mas agora habita duas naturezas dentro de você. Repete comigo: duas naturezas.
Essas duas naturezas são uma natureza carnal e uma natureza espiritual, uma natureza que vem direto do próprio Cristo. Essa natureza carnal faz você tentar fazer as coisas para Deus, só que você não consegue, porque essa natureza não quer buscar a Deus. Mas você pode me perguntar, por que essa natureza não quer buscar a Deus? Por que essa natureza carnal não quer buscar a Deus? Paulo também vai falar sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 7. Pode abrir para mim? Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Ou seja, a sua carne, ela não quer se rebaixar a Deus, ela não quer se curvar a Deus. A sua carne, ela quer ter um ego, a sua carne, ela quer ter uma ignorância, e esse ego, essa ignorância faz com que ela não queira que você faça as coisas para Deus. E aí, Paulo fica desesperado, e ele dá um grito, que eu gosto de chamar de grito da alma, que ele fala o seguinte, pode abrir para mim, no capítulo 7, verso 24 de novo. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Paulo entendeu que essa natureza carnal dele estava impedindo que ele poderia crescer. Mas eu tenho um ânimo para a sua vida. Você pode perguntar, mas eu vou viver com essa natureza para sempre? Não. Tem uma pessoa que pode fazer com que você não deixe essa natureza se sobressair sobre Deus na sua vida. E essa pessoa é Jesus Cristo, o libertador de todas as coisas. Quando você veio aqui na frente, queria passar por essa transformação, quem agiu, quem fez esse movimento, quem te transformou foi Jesus Cristo. Então, se você quer viver debaixo dessa natureza de Cristo, você tem que buscar quem? Quem? Eu acho que vocês não estão aqui não. Quem? Cristo. E agora ele está dizendo, eu quero fazer o certo, mas eu não consigo sozinho. E talvez você tenha sentido isso alguma vez. Você quer agradar a Deus, mas você não consegue. Mas agora, sabe por que às vezes você consegue agradar as pessoas? Não é você, é Cristo em você. Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Pois é Deus quem produz em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Agora, para você entender o porquê que eu falei tudo isso, porque eu quero mostrar para você que a nossa natureza que nós temos é uma natureza podre, é uma natureza, como Paulo fala, miserável. E tudo que há de bom em nós vem a partir de Cristo. E eu quero te mostrar que nós só temos motivos para ser grato a Deus. Nós só temos motivos para ser grato a Ele. Porque até o que é bom em nós, até o que as pessoas elogiam, nossa, como você é gentil, isso tudo é Cristo em você. Eu vou repetir porque eu acho que você não está pegando. Isso tudo é Cristo em você. E se nós estamos fazendo coisas para Deus, é porque Ele quer que você faça as coisas para Ele. E em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer, eu vou ler aqui no meu também, e vocês acompanham lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A alegria em ofertar que Deus está falando aqui não vem de uma obrigação, não vem de porque você quer fazer coisas para Deus, mas vem porque você entendeu que até o que é bom em você vem dele. E o seu único movimento após entender isso é entregar a Deus. Você passou por uma transformação agora e eu acho que o que deve estar dentro de vocês é gratidão. É gratidão ao que Deus fez por vocês, é gratidão a essa nova natureza que você recebeu, é gratidão a você ter o direito à vida eterna. E é isso que é generosidade. Nós somos baseados em 4 pilares, pode mostrar aqui para o pessoal? Generosidade, gratidão, voluntariedade e amor. Generosidade por quê? Porque essa nova natureza de Cristo que habita agora em mim e você é generosa e que ela quer fazer a generosidade para Deus. Por isso que você é generoso. Por isso que você gosta de contribuir com as pessoas. Por conta que o Cristo está habitando em você. Gratidão porque, como eu disse, nós somos gratos por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Voluntariedade porque, como o versículo fala,
não com tristeza nem por necessidade. Ou seja, tem que ser algo voluntário. Não é porque eu estou falando tudo isso para você que eu estou te forçando a entregar. Se você sentiu isso no seu coração, não entregue. Só entregue porque você está entendendo que você só tem motivos para ser grato a Deus. E amor, porque amor é a base de tudo. Jesus nos ensina que o amor tem que ser a base de tudo que nós vamos fazer na nossa vida. A sua entrega a esse mundo foi baseada no amor. Por isso, debaixo dessa palavra, eu quero convidar você a ser grato àquilo que Deus fez na sua vida. A ser grato a essa presença maravilhosa que estava sobre esse lugar. Aqui na frente vão ter os gasofilaços, que são essas caixas cinzas, que nós chamamos de gasofilaços desde o tempo de Jesus, onde você vai pegar esse envelope que está na frente da sua cadeira, depositar o dinheiro em espécie, vir aqui na frente e colocar dentro dessas caixas pretas. Aqui no telão vai ter o QR Code com o Pix, que você pode escanear com a câmera do seu banco. Se você não conseguir escanear esse QR Code, aí na frente da sua cadeira, no envelope, também vai ter esse mesmo QR Code para você que quer ofertar no débito ou no crédito. Aqui na frente vai ter os voluntários com a maquininha de cartão, que você pode vir aqui na frente e ofertar através do crédito ou do débito. E para você que está em casa, nós queremos que você também faz parte de tudo aquilo que o Recap vem construindo. E eu quero convidar você também a ter esse coração cheio de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito e está fazendo ainda na sua vida. Amém? Deus abençoe todos vocês, pessoal. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Eu percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se você reconhece isso, declare. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Obrigado pelo seu amor. Tem ciúmes de mim, vamos declarar. Ele tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão. Se você pode, cante isso. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. Pega a sua voz e declare. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga. Oh, Ele me amou.
vocês. O primeiro aviso pode colocar aqui no telão. É o nosso grupo do WhatsApp. Quem aí tá no nosso grupo do WhatsApp? Aê! E para você que ainda não está nesse grupo do WhatsApp, aqui vai estar o QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular. Por que é importante você estar nesse grupo? Porque é nesse grupo que a gente passa todas as informações daquilo que a gente vai viver no recap, como o link do nosso discipulado, como o grupo, onde que vai ser o nosso rolê da semana. Então é muito importante que você esteja nesse grupo, certo? Nosso próximo aviso é o nosso novo canal do YouTube. Galera, nosso novo canal do YouTube, você escaneando esse QR Code, ele vai te direcionar para a página do YouTube, lá onde a gente posta nossas lives de sexta, a gente posta alguns vídeos e então já se inscreve, já ativa o sininho e deixa tudo certinho, fechou? Todo mundo conseguindo escanear o QR Code do YouTube? Teve alguém que não conseguiu? Pode voltar lá, por favor. Aí, quem não conseguiu aí para escanear? Fechou? Todo mundo conseguiu? Aí, faltam algumas pessoas. Fechou. Pode passar agora. Agora, Léo, eu quero fazer uma pergunta para eles. Cadê os voluntários mais apaixonados por Jesus da face dessa terra? Pessoal, para quem não conhece, esse é o nosso time de voluntários. É um privilégio fazer parte desse time e construir com Deus tudo aquilo que Ele tem feito no recap. Tem feito coisas assim extraordinárias, fora do normal. Ele tem feito coisas sobrenaturais na nossa vida. E se você chegou aqui e viu tudo isso organizado, foi porque alguém chegou antes de você e decidiu adorar a Deus através do serviço. E se você tem esse coração voluntário e quer fazer parte do nosso time maravilhoso de voluntariado, escaneia esse QR Code, preenche o formulário e vem fazer parte conosco do nosso voluntariado. Só esperar ele escanear o QR Code aqui, só um segundo. Pode ir. Pode ir pro próximo. Nossas reuniões de domingo. Galera, vocês sabem que o recap ele faz parte da Reino. Então é muito importante que você venha aqui na sexta para cultuar, mas é muito importante que você venha no domingo para cultuar com a sua família. Então a gente tem reunião às 9, às 11, às 6 e às 8. Mas eu indico a vocês virem na reunião das 8, que é onde a galera do recap está em peso. A galera do recap está em peso, a gente tem nosso momento de comunhão, a gente senta um pouco e muito mais. E aproveitando que ele está falando de reunião, nesse mês nós estamos tendo um março profético. Quem aí já estava no primeiro dia? Pois é, a gente recebeu o nosso primeiro convidado, que é o Lucas Galdino. Ele trouxe uma mensagem ao nosso coração, mas ainda dá tempo de você fazer parte de tudo aquilo que Deus está construindo. Deus tem derramado coisas sobrenaturais na nossa vida e ainda vai derramar. Por isso é muito importante que você esteja aqui na quinta ou no domingo. Escolhe o dia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O nosso próximo aviso é o Worship Recap. Galera, se você sente no seu coração de cantar, você sabe tocar algum instrumento, você sente no seu coração de participar do Ministério do Louvor, esse anúncio é pra você. Então já escaneie esse QR Code, preenche o formulário e não fique de fora dessa. Dá só um tempinho pra ele escanear o QR Code. Fechou? Acho que foi todo mundo. Vamos lá. Discipulado, primeiros passos. Pessoal, consegue segurar pra mim, por favor? Papel. Pessoal, esse discipulado está sendo baseado nesse livro aqui, ó, que é o livro do Pastor Eduardo. Primeiros passos, aprendendo a seguir Jesus. O Pastor Eduardo fez esse livro junto com o Daniel e ele fez esse livro para você entender fundamentos bases da fé cristã. Então, se você quer se aprofundar mais sobre a fé que você segue, toda segunda às 19 horas online nós temos esse discipulado, onde nós falamos sobre o conteúdo desse livro. É muito importante que você esteja nesse dia, porque você pode falar para as outras pessoas sobre a sua fé, aquilo que você segue, porque aí você vai entender. Alguém aqui não está no grupo do recap e não conseguiu escanear o QR Code? Se alguém não tiver, levanta a mão. Ninguém? Todo mundo conseguiu? Porque é nesse grupo que a gente manda o link para você entrar nesse discipulado. Pode passar. O nosso recap! Pessoal, assim, né? Sem comentários, né? Primeiro que o recap, só de ver a gente já pode perceber que é o acampamento de adolescentes do recap. Ó, vão ser 3 dias, do dia 12, 13 e 14 de junho. Se você pode já escanear o QR Code, o lote virou
Então aproveite logo e compre o seu ingresso para que ele não vire de novo e fique um pouco mais caro. Pessoal, isso você não está fazendo um gasto, você está fazendo um investimento na sua vida. Porque eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa antes do WeCamp e uma pessoa depois. Porque o que você vai receber de vida de Deus nesses 3 dias não está escrito. Produção, agora a gente tem um videozinho, consegue soltar aí? Não consegue? Pode ir? Pode ir. Boa noite, WeCamp, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, galera. A gente vai encerrar agora. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Mas eu preciso que vocês prestem muita atenção no recadinho que eu vou dar. A gente vai encerrar. Eu vou dar a bênção apostólica. Assim que terminar, eu vou pedir para vocês sentarem mais 5 minutinhos, porque o Gu quer falar alguma coisa com vocês que estão aqui presentes. Então a gente vai encerrar a reunião, vai encerrar a live. Vocês vão sentar após a bênção apostólica. Não saiam, não vão embora. A galera que está fazendo integração vai voltar também. Todo mundo sentadinho e o Gu vai falar bem rapidinho com vocês 5 minutos. Fechou? Todos entenderam? Então levanta a sua mão direita lá para o alto e repete assim comigo. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa do Filho, a direção e a comunhão do Espírito Santo de Deus, coloca a mão no seu coração e diz assim, que habita em mim, joga lá em direção à sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Galera, o que a gente gostaria de conversar com vocês? Primeira coisa, eu tô muito, não pouco, feliz. E eu acredito que a Lari da mesma forma.